podemos ter resistência em série e resistências associadas em paralelo. Você sabe exatamente como identificar quando temos uma resistência em série ou uma resistência em paralelo, como calcular essa grandeza? Não. Então vem comigo hoje e vamos ver. Pois muito bem, quando trabalhamos com um circuito elétrico, nós vamos ter uma fonte de energia, um caminho e uma carga. Essa carga pode ser uma resistência. Agora, eu posso ter cargas que vão estar da seguinte forma: temos a fonte de energia, temos uma resistência assim e mais uma aqui. Essas duas resistências formam a minha carga. Uma outra possibilidade é uma fonte de energia, agora uma carga assim e outra carga assim. Na verdade, essas ambas resistências formam a nossa carga do sistema. Basicamente, a gente tem aqui em cima uma resistência que está em série porque pensando no fluxo elétrico, aqui saindo da fonte, imagina que a gente tem os elétrons que estão percorrendo esse caminho e eles chegam até a resistência, atravessam ela e os mesmos elétrons atravessam a outra resistência que está associada em série, completam o circuito e retornam à fonte, repetindo o sistema. Agora, quando a gente tem um circuito em paralelo, o que acontece é um pouco diferente. A gente tem que os elétrons vêm até a resistência, percorrem a mesma, retornam à fonte. Mas, para além desses, uma parcela desses elétrons vão estar descendo pela nossa outra resistência, completando o circuito e retornando até a fonte. Então, notem que os elétrons se dividiram entre ambas resistências. Houve uma divisão do fluxo elétrico da nossa corrente, enquanto na resistência em série, a mesma corrente que percorreu a primeira resistência percorre a segunda. Já na resistência em paralelo, a corrente que percorre uma resistência é diferente da corrente original e da corrente que está percorrendo a outra resistência. A corrente pode até ter o mesmo valor entre as duas ambas resistências, mas os elétrons naquele instante de tempo não são os mesmos. Esses conceitos são bem importantes, mas a questão é como que eu posso calcular esse tipo de coisa? Pois muito bem. Quando trabalhamos com uma resistência em série, ou seja, a gente tem uma resistência e outra em série. Se a gente for pensar no fluxo elétrico, então os elétrons estariam percorrendo uma resistência e na sequência a outra, os mesmos elétrons. A gente tem uma resistência R1 e uma resistência R2. A gente pode calcular uma resistência total dessa carga, ou seja, resumir essas duas resistências numa só, que a gente vai chamar de RT, a resistência total. Essa resistência total ela é resultado dessas duas resistências. Como elas estão em série, nós podemos dizer que a resistência total vai ser R1 mais R2. Colocando valores, se eu tenho 2 ohms em R1 e tenho 4 ohms em R2, a nossa resistência total vai ser igual a 2 ohms de R1 somado aos 4 ohms de R2, totalizando uma resistência total de 6 ohms. Agora, quando eu tenho um circuito em paralelo, as coisas são um pouco diferentes. Nesse caso, vejam só que a gente tem isso aqui. A gente tem uma resistência aqui e outra resistência nesse outro ramo. Então a gente tem R1 e R2. Novamente, 2 ohms e 4 ohms. A gente, de novo, pode redesenhar isso como sendo uma resistência total.
A grande diferença é que agora, para o cálculo da resistência total, eu não posso simplesmente somar R1 e R2, porque eles estão em paralelo. Então eu tenho R1 em paralelo com R2. Mas como é que eu posso calcular isso, então, se não é só somar? Então, na verdade, o que a gente vai ter aqui é que a resistência total, ela vai ser o quê? Ela vai ser R1 multiplicado por R2 dividido pela soma de R1 mais R2. Essa fórmula é o que é relacionado com o cálculo das resistências em paralelo. Então, eu multiplico em cima as resistências e divido sobre a soma. Então, a gente vai ter aqui, basicamente, que a resistência total vai ser 2 ohms multiplicado por 4, dividido por 2 mais 4. Ou seja, a resistência total vai ser 2 vezes o 4, que totaliza 8, dividido por 2 mais 4, que são 7. A gente tem uma fração de 8 sextos. Ela pode ser simplificada, porque esse 8, eu vou estar simplificando ele por 2 aqui, que vai totalizar 4, enquanto esse 6 também posso simplificar por 2, que vai totalizar 3. Então, a resposta total é que a nossa resistência total ela vai ser igual a 4/3 de ohm. Muito diferente da resistência total quando a gente tem um circuito em série, que são 6 ohms. Esse é o procedimento para o cálculo das resistências em série e em paralelo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aula.